Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido por Portugal Legal. Quero desejar a todos vocês um excelente 2023. Entramos no ano novo, entramos com todo o gás e já de pronto, já no primeiro dia útil do ano de 2023, vamos trazer informações importantes para vocês, principalmente a vocês, aqueles 233 mil e vai alguns números a mais ainda, de brasileiros que residem em Portugal. Este vídeo é dirigido às pessoas que já estão em Portugal e têm os seus documentos portugueses e que estão por vias de vencer. Uns já estão vencidos, e aí nós temos que ver então o que diz o Estado português com relação a isso, neste decreto-lei, que é o número 90/2022 ainda. Sim, 2022. Porque isto só foi publicado no Diário Oficial, na verdade, no dia 30 de dezembro. Portanto, sexta-feira, no virar do reloginho, para que todo mundo tirasse o pé, todo mundo ficasse descansado, todo mundo pensasse em Réveillon, virada de ano, enfim. Foi publicado, então, no dia 30. Isto já é um assunto que vinha sendo resolvido pelo Estado português, pelo Parlamento, pelo Presidente da República, pelo Primeiro-Ministro, enfim. Resolveram, publicaram e passa a valer. Portanto, para vocês, mais uma vez eu digo aqui, isto é para vocês que estão em Portugal, é importante ficar atento a esta informação que consta deste Decreto-Lei 90/22. E óbvio que não é só para os brasileiros. Eu falei dos 233 mil brasileiros, porque este número é um número que o CEF apresentou do número de residentes em Portugal. E este número é o número de brasileiros. Nós somos a maior comunidade estrangeira dentro de Portugal. E isto vocês podem verificar lá na página do próprio CEF, que fez um videozinho bonitinho, mostrando números e tal. Se der tempo, uma hora dessa, nós colocamos para vocês. Mas podem seguir isso na página do próprio CEF. Então, este é o assunto de hoje. E eu quero lembrar a você, se você está assistindo a este canal pela primeira vez, inscreva-se, dê o like aos nossos vídeos, evidentemente, marque o sininho do YouTube para que isto tudo chegue até você automaticamente. E desta forma, a gente consiga alcançar o maior número de pessoas possíveis e que possam se interessar por assuntos relacionados a Portugal. Ok? Muito bem. Então vamos lá. No dia 30 de dezembro, por isso que eu falei já na viradinha, né? 30, o último dia útil do ano de 2022, 31, a maioria das pessoas, o Brasil já estava tudo fechado, fechando, Réveillon. Portugal é um pouco diferente, a Europa é um pouco diferente com relação a isso, mas muitas pessoas já não estavam mais trabalhando no dia 31, que era sábado, dia 1º domingo, portanto, dia 2, hoje, primeiro dia útil do ano, nós trazemos esta informação. Eu vou colocar então na tela para vocês o material que está relacionado a um outro decreto-lei, que já é bem antigo, e que tem a ver com a história da pandemia ainda. Sim, por que pandemia? Porque lá na época da pandemia surgiu esta situação em que as pessoas de se deslocar não conseguiam se deslocar, outros que conseguiam, mas todo o serviço do próprio Estado era restrito, né? Os órgãos não funcionavam da maneira normal, e isto criou o quê? Criou uma bolha, criou um número de documentos que começaram a vencer e que o Estado não conseguia dar conta de renovar. Então, criou-se um decreto-lei que prorrogou este tipo de validade destes determinados documentos e que agora, novamente, o Estado tem que prorrogar. Por quê? Bem, em parte reflexo ainda da pandemia, que isso foi um volume tão grande de serviços que ficaram prejudicados, não é? O próprio Estado não deu conta de recuperar o serviço, o trabalho ficou acumulado, e ainda, como isto depende, na sua grande maioria, do IRN, do CEF, de outros, do IMT, de outros órgãos do Estado português, nós temos o caso especial do CEF e do IRN,
que vão sofrer, segundo as informações do Estado português, definitivamente, alterações. E essas alterações, no que se respeita ao CEF, é a transferência de determinadas funções administrativas do CEF para outros órgãos do Estado português, mais especificamente o IRN, e aí nós temos, então, a reestruturação do CEF. Alguns dizem extinção do CEF. A extinção do nome, porque o órgão continua a existir com outra nomenclatura, com algumas das funções que já faz, né, algumas das atribuições que ele já tem hoje, ele não vai deixar de fazer isso, mas ele vai sim abrir, ele vai delegar a outros órgãos, a outros entes do Estado português, algumas das suas atribuições. Polícia, por exemplo, é uma que já está definido, já está bem claro o que vai para a PSP, o que vai para a Polícia Judiciária, o que vai para a GNR, enfim. Parte de polícia vai ser uma área, ou seja, o CEF não vai mais ter polícia e também não vai mais existir a sigla CEF. Ser uma outra sigla, que já tem denominação, que é a Agência Portuguesa para as áreas de imigração e asilo, a PMA, e o restante, que são documentos, que são muitas coisas que o CEF faz hoje, ele vai então delegar para o IRN. E, por razão dessa reestruturação, considerando ainda que há um volume enorme de serviço a ser feito, que veio reflexo dos 2 anos de pandemia, então o Estado resolveu tomar uma atitude. E vamos então colocar na tela para vocês. 30 de dezembro, Diário da República, Decreto-Lei 90/2022, do dia 30, prorroga a validade de diversos documentos. Este decreto, no seu artigo 1º, já diz o seguinte: o presente decreto-lei procede. Letra A. A 41ª alteração ao Decreto-Lei número 10A/2020, do dia 13 de março. Portanto, percebam, este decreto-lei de agora, que é o 90/2022, ele vai alterar informações que ainda estão vigentes lá do Decreto-Lei número 10A/2020, porque ele vem sendo alterado, ele vem sendo trabalhado, ele não decaiu por todo. Então ele teve uma alteração, teve a segunda, teve a terceira, teve a quarta. Esta aqui é a 41ª alteração a este decreto. E que, na sua redação atual, estabelece medidas excepcionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo coronavírus Covid-19. E na letra B diz o seguinte: a segunda alteração do Decreto-Lei 25/2021, de 30 de março, alterado pelo Decreto-Lei 109/2021, de 7 de dezembro, que estabelece um regime transitório de reconhecimento e troca das cartas de condução emitidas pelo Reino Unido. Pois bem, aqui percebo que isto não afeta só nós brasileiros, afeta a todos que estão aqui em Portugal, residindo, que têm títulos de residência, que têm cartão cidadão, que têm carta de condução, qualquer documento que venha a ter prazo de validade e que venceu neste período. Então ele foi sendo prorrogado, e agora mais uma vez. Vamos lá então, o que diz aqui? Artigo 2º, alteração do Decreto-Lei 10A/2020, de 13 de março. Na sua atual redação, então, passa para o seguinte: os documentos e vistos relativos à permanência em território nacional, cuja validade expire a partir da data de entrada em vigor do presente decreto-lei, ou nos 15 dias imediatamente anteriores, são aceitos os mesmos termos até 31 de dezembro de 2023. Aqui tem um detalhezinho interessante. O decreto 10A/2020, ele tinha prorrogação normalmente por 6 meses, depois mais 6, depois mais 6, e assim vinha vindo. Agora não. Agora o Estado já resolveu jogar o prazo final de validade do 90/2022 até 31 de dezembro de 2023.
Portanto, se você tem documentos que vão vencer dentro do ano de 2023, você vai estar amparado pelo 90/2022 para poder apresentar e utilizar este documento aqui em Portugal. Depois, vamos lá para o número 9. Os documentos referidos no número anterior continuam a ser aceitos nos mesmos termos após 31 de dezembro de 2023, desde que o seu titular faça prova de que já procedeu ao agendamento da respectiva renovação. Vamos entender? Vamos lá. Se o seu documento venceu dentro, então, do ano de 2023, lá no dia 25 de dezembro de 2023, vence o meu documento. Mas agora eu não consegui renovar. Eu não consigo porque não tem mais agendamento, não tem mais prazo para renovar. O que acontece? O meu documento vai continuar sendo aceito como válido em janeiro de 2024, uma vez que eu faça prova de que ainda em 2023 eu tomei a providência de buscar a renovação, de buscar um agendamento, de buscar uma marcação para que o meu documento fosse renovado. É aquilo que nós falamos muito em outros vídeos, já lá na época da pandemia, quando você tinha a obrigação de fazer exatamente isso que está escrito aqui, de tomar a iniciativa e buscar a renovação do seu documento antes de findar o prazo. Então, perceba, se eu for lá, dia 20 de dezembro, faça a marcação, pego o documento e comprovo que eu fiz isto, em janeiro de 2024, o meu documento vai estar apto a ser recepcionado por qualquer órgão em Portugal, porque eu fiz a lição de casa. O que eu não posso é exigir que em 2024 o meu documento seja ainda aceito, caso não tenha sido renovado, se eu não fiz a marcação dentro do prazo previsto. Então, essa é uma regra importante para que você não passe batido com relação aos prazos. Depois, o regime previsto no número 8 e 9 não se aplica aos documentos relativos à permanência em território nacional, emitidos ao abrigo da Resolução do Conselho de Ministros número 29/2022, do dia 1º de março, na sua atual redação, que estabelece os critérios específicos da concessão de proteção temporária a pessoas deslocadas da Ucrânia. Portanto, essa questão da validade que nós acabamos de ver aqui vai valer até 31 de dezembro de 2022. Venceu. Eu fiz marcação ou não, isto agora não importa. Quando se trata da permanência temporária dos cidadãos que estão aqui em Portugal e que são oriundos da Ucrânia e receberam, em face da guerra, um título temporário de permanência. Para estes casos, o 90/2022 não irá ser aplicado. Vamos lá, tem mais coisa aqui para baixo. Nós descemos um pouco mais, nós vamos ver no artigo 6º a entrada em vigor deste presente decreto-lei, que seria no dia seguinte ao da sua publicação. Então, no sábado, dia 31, ele entrou em vigor. Ele foi promulgado pelo senhor presidente da República no dia 23 de dezembro e referendado pelo senhor primeiro-ministro no dia 26 de dezembro. Se nós vamos lá no 10/2022, 2020, né, o 10A/2020, os prazos eram colocados lá no artigo 16, e lá dizia que a atendibilidade de documentos expirados, o cartão do cidadão, certidões e certificados emitidos pelo Serviço de Registros e da Identificação Civil, carta de condução, bem como os documentos e vistos relativos à permanência em território nacional, cuja validade termine a partir da data de entrada em vigor do presente decreto-lei, são aceitos, nos mesmos termos, até 30 de junho de 2020. Percebam, aqui eles trabalharam de janeiro a junho, depois eles foram
de julho a dezembro e assim sucessivamente. Lembro que o atual Decreto-Lei 90/2022, ele estende até 31 de dezembro de 2023 a validade de todos estes documentos que estão previstos aqui. Cartão do cidadão, as certidões, os certificados emitidos pelo Serviço de Registro e Identificação Civil e carta de condução, bem como documentos relativos à permanência em território nacional. Isso significa o título de residência. Agora, perceba, isto aqui é documento. Isto aqui não é processo. Então, quando eu falo em documento e não processo, o que é que eu quero dizer para vocês? Isto não fala de manifestação de interesse. Isto fala de um documento, de um título de residência já emitido pelo CEF. Não quer dizer que quem fez uma manifestação está seguro, está tranquilo e está garantido aqui. Sempre dizemos isto. Manifestação de interesse, em que pese estar previsto na lei, no artigo 88 e 89, que permitem à pessoa que chegou de forma, vou dizer, legal, mas também não legal, porque são situações distintas. O legal é uma coisa e o legal, aquela forçada de barra que as pessoas entram, e por isso normalmente vão para 88, 89, que entram dizendo que são turistas e na verdade pretendem ficar. Portanto, é uma entrada teoricamente legal, tá? Porque está amparado na lei. Por exemplo, os brasileiros não precisam de um visto para fazer turismo. Então, eles alegam turismo. Mas, na verdade, tem uma segunda intenção. E aí vem a ilegalidade. Porque no momento da imigração mentiram para o agente de fronteiras. Contaram uma história quando, na verdade, o objetivo era outro. E isto não é legal. Tá? Não é legal nem de um jeito nem de outro. Nem legal do termo técnico, jurídico, legal pela lei, e nem legal pela gíria. Não é? Legal, bacana, interessante, jeitinho. Isso está errado. Mas tudo bem, fazem. Nós aqui que vamos dizer que sim ou não. Cabe ao Estado português resolver o assunto. Então, para você que tem estas situações, e nós sempre dizemos que ter uma manifestação de interesse não permite determinadas outras coisas que são consequência da manifestação, que, na verdade, a manifestação vai levar ao título de residência, se tudo estiver correto, e aí sim você é beneficiado por isto aqui, por este novo Decreto-Lei 90/2022. Ok? Gente, o recado do dia era este, e lembrando mais uma vez que desejamos a todos vocês que estão em Portugal e estão e devem estar atentos a estas informações e a todos os demais que nos assistem, que são inscritos, os que não são, lembro mais uma vez, convido para se inscrever no canal. Desejamos a todos um excelente 2023, com muita saúde, com muita paz, com muita tranquilidade, e que cada um busque o seu caminho, cada um busque o sucesso que almeja, tá? O seu projeto, que seja realizado e que seja realizado dentro das regras, para não ter consequências. Senhores, um grande abraço e até a próxima. Que seja breve. Acreditamos que o será. Até lá.